brasileiro. Ó, vou dar uma dica, hein? Se a gente tivesse uma filha, eu acho que ela teria esses olhos. Acho que a gente não tem muito o que falar nesse exato momento. Essa pessoa me machucou muito, em todos os sentidos. Tipo, muita filha da putagem, sabe? E a única coisa que eu tenho pra falar nesse exato momento é: Tico, assina aqui, ó. Já tenho há quase 3 anos. 4. Gente, tô recebendo um monte de DM com take de uma live que teve hoje com meu ex, falando sobre mim, e tá todo mundo fazendo a mesma pergunta e eu prefiro fazer um vídeo só e responder todas as perguntas de vocês. E é um assunto que já tá saturado, que eu não tenho mais saco, que eu não tenho mais energia. Mas como vocês acompanharam isso foi uma coisa tão pública e tão aberta, eu me sinto até na obrigação de falar isso pra vocês. Primeiramente, estão perguntando se a gente tinha voltado. Sim, a gente tinha voltado sim. Inclusive, a gente tava morando no mesmo apartamento. A gente morou no mesmo apartamento por quase 4 meses, até ele mudar por dele. E era uma coisa que eu não queria falar na mídia. Primeiro, porque eu queria processar o que estava acontecendo. Segundo, porque eu não estava no meu melhor estado mental. Eu tinha perdido meu tio também. Então, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não estava processando. Eu não estava bem. Eu não estava entendendo o que eu estava fazendo. Meus amigos foram contra, sim, ao ponto de mudarem do meu apartamento. E eu sei que alguns de vocês acompanham isso, sim. Minha família também não foi a favor. Mas também tiveram presentes quando a pessoa estava morando comigo. Além disso, é um assunto extremamente delicado que eu não sei nem se eu ainda estou 100% preparada para falar, mas, assim, em detalhes. Mas eu engravidei nesse processo. Em abril do ano passado. E eu tava tão mentalmente destruída, porque é incrível como certas pessoas acabam te puxando pra baixo. Às vezes nem elas tentam, nem elas enxergam isso, mas simplesmente você vai pra baixo, automaticamente. Que foi um turbilhão de coisas que aconteceu na minha vida, que precisavam ser resolvidas, e eu tava passando por aquele momento com aquela pessoa novamente. Eu passei por um aborto, que foi uma das decisões mais dolorosas que eu já passei na minha vida. Eu passei por essa situação sozinha, porque essa pessoa não teve a capacidade de estar do meu lado. E foi nesse momento que eu vi que a pessoa que dizia ter mudado e jurava de pé junto e prometeu o mundo e mais um pouco, novamente, não tinha mudado. Mas eu continuei carregando aquela situação nas minhas costas até a pessoa novamente mentir pra mim pelas minhas costas e fazer eu me sentir como se eu fosse louca. Exatamente como foi no começo do nosso relacionamento. Eu sei que vai ter muita gente me julgando porque eu voltei pro relacionamento e porque eu não devia ter voltado, e eu concordo com vocês estão certos. E eu tô errada. Mas eu não posso ser julgada por acreditar no melhor na pessoa. Essa sou eu, e eu não sei se é uma coisa que eu consigo mudar. Em janeiro, eu resolvi sair dessa situação, porque essa pessoa, mais uma vez, me humilhou e mentiu pra mim em todos os sentidos, ao extremo. Inclusive, me traiu com uma pessoa que era pra me representar numa música sobre eu. E isso eu tô falando, gente, com propriedade, tá? Não... Eu tô falando em relação a vídeos, em relação a áudios, em relação a fotos. Em relação a fotos que me assustaram muito, até mesmo pela saúde dessa pessoa. Porque acho que traição foi a coisa menos séria que aconteceu. Então você imagina o resto, né? O que é bem triste até falar isso. Enfim... O último contato que eu tive com essa pessoa foi humilhações por mensagem. E depois tentava mudar a situação como se eu fosse a pessoa ruim da história, onde falava, ai, você que fez isso e aquilo, e por isso que eu fiz isso e aquilo. Então, não muda. Tem certas pessoas que infelizmente tem que é só o tempo, é só Deus, é só a experiência de vida, como eu também. E eu resolvi seguir meu caminho e cortar tudo que era me fazia mal em todos os sentidos da minha vida. A situação em relação a isso que eu me encontro continuo casada. Faz 6 meses que eu tô tentando finalizar o divórcio. E já tentei
Eu diretamente já tentei por uma amiga minha, Tamires, inclusive. Já tentei por um amigo nosso em comum aqui dos Estados Unidos. Já tentei pelo advogado dele. E simplesmente essa pessoa não quer lidar com isso. Mas não é lidar tipo, olha, eu assino o divórcio e você dá entrada, você resolve, você paga. Não, é tipo, simplesmente não assina, some do mapa e não lidar com a situação. Então eu continuo casada. E foi a mesma história da última vez, que não assinou o divórcio. Entendeu? Então continuo casada. E é uma situação chata, tanto pra mim quanto pra pessoa. Entendeu? Porque acaba tendo aquela ligação desnecessária que não precisa ter necessária. E eu como mulher, não sei vocês, mas eu como... Aquele sonho de mulher, de casar, de entrar na igreja igual uma princesa e tal. E eu sinto que eu não consigo nem sonhar com isso mais, porque eu tô presa nessa outra situação que um dia eu achei que foi uma coisa real. E não foi. Não foi uma coisa real em nenhum sentido. É muito estranho você ter tido uma história com uma pessoa onde você não sabe quem é a pessoa. Tipo, esse é o pior da situação. Eu não sei quem é. Porque eram múltiplas numa situação só. Mas enfim, isso não vem ao caso. Eu queria responder a pergunta de vocês, que foram inúmeras perguntas em relação ao divórcio, se tava ou não tava junto, e é essa a real. Entendeu? É essa situação que eu me encontro. Eu ainda continuo casada, um pé no saco, e eu não consigo resolver isso. Entendeu? Enfim, não tenho rancor, não tenho raiva, não tenho ódio, nem consigo. É porque até pra ter isso eu preciso colocar muito a minha energia nisso. E eu não tenho, entendeu? Energia pra isso. Eu tô no momento da minha vida que é como se eu tivesse renascido, sabe? Em todos os sentidos. Eu me sinto leve, eu me sinto bem. Assim, acho que esses 2 anos eu acabei crescendo 20. E eu aprendi muito o que eu quero pra minha vida e a pessoa que eu jamais devo ser com outra. Então eu aprendi muito. Foi a maior lição da minha vida, foi esses 2 últimos anos, sabe? Então não me arrependo. O julgamento do terceiro não me afeta. Porque no final do dia, só euzinha aqui, e o cara lá de cima sabe tudo que eu vivi, tudo que eu ouvi, tudo que eu passei e tudo que eu fiz pelo próximo. Sabe que foi uma coisa que é um assunto que eu até coloquei de lado nesses 2 últimos meses, assim, que começou essa história do corona e tal. E inclusive ontem eu dei uma leve... Eu fiquei mal ontem com a situação, assim, da história do divórcio. Porque é uma situação que eu me sinto presa, que eu não consigo resolver. E eu nunca me senti tão impotente nesse ponto de eu não conseguir sair de uma situação que eu me enfiei. E isso é uma coisa insuportável, porque parece que eu dependo de uma outra pessoa pra sair dela. E, tipo, não faz muito sentido isso pra mim, entendeu? Em vez da gente falar, olha, é o seguinte, foi legal as memórias boas, não foi legal o resto, mas vida que segue, a gente cresceu, a gente aprendeu, a gente fez parte da vida um do outro, e vida que segue, mas vamos fazer esse final direito pra gente realmente ter esse final, sabe? Ter essa... Entendeu? Mas, enfim... Tirando essa história toda, gente, eu tenho tanta coisa pra contar pra vocês de um projeto maravilhoso